Olá, boa noite. Vão chegando. Estou esperando Dona Clarice. Ah, ela chegou. Olá, Estamos aqui novamente. que legal. Eu, você, Sirlene, Renata, só pessoa do bem, assim, para nos apoiar Só, emocionalmente. sim, O Alisson, ai meu Deus do céu. Ai, olha, estamos em semana passada nós. casa. Hã? Estamos em casa, É, só não, amigas. exatamente. Oi, Sirlene, oi, Rê. Semana passada a gente começou com 6, né? Vamos ver hoje quantos que a gente começa. Vamos ver a nossa Na verdade, evolução. começou. Na verdade, semana passada começou só eu e você, né? E eu ria dessa no começo do vídeo. Falei, não acredito que eu vou ficar falando só pra mim, Clarice. Não, que eu Olha, hoje esperasse eu não vou muita achar nada gente. ruim, não, tá? Porque eu tô bem nervosa. É, né? O jogo virou bonito. Uhum, uhum. Ah, vamos se virar nos 30. Vamos Então tá, agora esperar um tem pouquinho quatro. É, começar. não sei. Não sei, quem sabe. Acho que esperar mais um pouquinho, né? Um minutinho, assim. Já Só um são 6 e minutinho. 2. Uhum. Uhum. Vendo a internet tá boa. Pois é, cá estamos nós. Estavam assistindo o presidente. Ah, não. O pau tava quebrando lá e eu aqui no quarto. Oi, Grazi. A Graziana. Ai, Grazi! Beijo pro Matheus! Seja Então vou começar. bem-vinda. A gente te ama. Sim, vamos. Ah, 6 pessoas, já dá para começar. Nossa, o auge, vamos. Aqui, você não está no seu celular? Olha só, mas antes da gente. Tô no do Você não- Murilo. tá. Porque você entrou aqui. Ah, ele entrou com o meu. Uhum, Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho por que que a gente está fazendo essas lives, né? Eu acho que está no meu coração, está no seu coração, e uhum. de algumas amigas também que a gente tem feito parcerias, né? A gente entende que é a forma que a gente tem de poder estar ajudando nesse tempo de pandemia, muitos aflitos, em dúvidas. Então, é mesmo um bate-papo para uma estar ajudando a outra, com ideias, na nossa experiência profissional também, podendo contribuir. Então, é para isso, né? Para a gente poder contribuir com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode. Né? Então, é Isso. isso. É, Aí, eu, é uma live bem família, né? Eu prefiro pensar assim, que aí pronto, fica tudo em paz, né? isso. E assim, não deixa a gente falando sozinha, não. É, não, Quem está aí, vem com a gente, pergunta, interage com a contribui. gente, isso, não Isso aí. deixa a gente sozinha mesmo. Isso aí. E hoje eu convidei a minha amiga Clarice, porque na semana passada ela que me convidou. Ela falou, vamos conversar, porque eu tenho algumas mães que estão com algumas dúvidas na questão pedagógica, e a gente fez um bate-papo bem legal. Só que aí eu também estava cheia de dúvidas e vendo pessoas em dúvida no sentido da psicologia, e não é minha área, e aí como que eu posso ajudar a contribuir? Chamando a minha amiga, né? E Clarice é formada desde 2007, atende em consultório desde 2010, já trabalhou em clínica de psiquiatria, então tem uma experiência. Hoje ela é terapeuta cognitiva comportamental, terapeuta de brainstorming, é assim que fala? É, uhum, isso.
por E aí também fora. terapeuta de MDR, que é técnica, amiga, tá? É, uma Que eu acho técnica, fantástica, não entendo praticamente nada, mas mas as gosto. poucas coisas que ela me fala, eu fico, gente, isso é muito genial, né? Muito Então, assim, eu genial. acho incrível esse trabalho dela. E ela está fazendo formação em constelação familiar. Eu também já li um pouco, já fiz um pouco, mas ela, na área da psicologia, consegue abraçar isso com muita propriedade. Então, eu trouxe o tema para ela nos ajudar sobre distanciamento social e saúde mental das crianças. As crianças estão trancadas dentro de casa, trancadas, né? Assim, por causa desse distanciamento, sem contato com os amigos da escola, sem contato com as pessoas que convivem, os avós, os primos, os tios. Foi muito drástico, não foi nada que a gente planejou com eles. Daqui a 15 dias nós vamos nos recolher em casa. Não foi assim, foi muito rápido, foi bruto, né? E a gente está aí com eles, com essa demanda. Então, vamos conversar sobre isso e Clara vai nos dar umas orientações. Aí a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é quais são as doenças mentais que mais afetam as crianças, né? Até para a gente ter um olhar sobre isso com as nossas crianças, com as crianças da nossa família e na sociedade como um todo. Fala para gente. Uhum. Então, quando a gente fala de saúde mental e quando afeta, já é a ponta do iceberg, né? Já é algo que já se instalou em algum momento e já está, digamos assim, a árvore já está dando fruto daquilo ali, né? Então, assim, mas teve a fase da plantação, teve a fase do crescimento. E a gente entende que quando uma criança adoece, um adulto adoece, ele já está passando por um estágio que muitas vezes, ou não foi olhado, ou não foi cuidado, ou não foi observado, ou qualquer outra coisa nesse sentido que levou a um final, né, a ponta do iceberg, levou ao adoecimento. Pensando isso, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho de antes, né, do antes disso, né, da meio que a matriz, da origem disso, né? Então, assim, o cérebro, todo mundo ele sabe, ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, né? E tem um grande neurocientista chamado Daniel Siegel, ele fala assim, ele define a saúde mental como a continuidade harmoniosa entre essas duas partes do cérebro. Então, esse equilíbrio faz com que a criança, ela não, digamos, nem fique só para cá ou nem fique só para lá. Ela não fique numa margem ou não fique no... A imagem está travada, a Rê tá falando. De Minha é quem? de Clara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu jogar aqui. Matheus, um beijo. Ah, você tá vendo travado aí? Não? Oi. Melhorou, Acho Rê? que voltou. Será? Voltou? Então tá. Qualquer É, coisa vocês vão avisando a gente aí, a gente vai fazendo plano A, B e C, né? Então, o Daniel Siegel, ele ia vir a primeira vez ao Brasil em outubro, eu não sei se ele ainda vai vir por causa dessa questão da pandemia, ia ser no Rio de Janeiro, não sei se ainda vai ser, porque outubro está no segundo semestre, né? Então ele fala assim que esse equilíbrio, ele entre os hemisférios, ele precisa acontecer para uma criança ela não ficar só no caos ou ela não ficar só na rigidez. Então, a gente bem sabe que os hemisférios têm funções, então, no hemisfério direito é o lado mais sensitivo, mais para a música, mais para as emoções, o lado esquerdo é mais para a lógica, para a matemática, para a razão. Então, esse cérebro esquerdo, esse lado esquerdo,
ele é mais lógico, ele é mais técnico, ele é mais pontual, ele é mais sistêmico, né? Assim, Aham. exato. E o cérebro do lado direito, o hemisfério direito, ele é mais emoção, ele é mais lado mais afetuoso mesmo da pessoa. Então, assim, a gente observa na vida, todo mundo conhece na vida pessoas que são mais razão e a gente observa Uhum. nitidamente. Até pelas escolhas profissionais deles, né? E outros mais emoção, assim. Ah, Então, na prof... o meu cérebro que é mais desenvolvido é o lado direito, né? Assim, acredito eu que do Murilo seja o lado esquerdo, né? Então, Uhum. assim, então a gente... Então, assim, a gente e só do lado direito ou só o lado esquerdo não é legal, assim. Então, Uhum. os pais precisam ter uma coerência, uma harmonia. Pais muito rígidos, que veem as coisas muito exatas, que se a criança que se a criança erra, é assim, não, Uhum. já pega chinela, já pega a varinha, já pega o chinelo, ou Muito sabe, aquela disciplinar, coisa mais assim. no modo de disciplinar. Então, assim, Aham. se ele leva essa criança só para esse olhar, só para essa rigidez, só para essa estrutura mais rígida, vai ser muito ruim. E se for para o outro lado, esse lado mais afetivo, mais amoroso, mais envolvente, também vai ser muito ruim da mesma forma. E aí, assim, até não sei se cabe, mas assim, excesso de amor é ruim, falta de amor é ruim Aham. da mesma forma, né? Uhum. Então, assim, então, meio, um pouco, eu posso falar que é um pouco eu vou chegar lá, né, na sua pergunta, que é as doenças, os Quais as adoecimentos doenças mais mentais comuns. Mas, assim, só para a comuns? gente entender essa parte inicial, para depois a gente chegar nessa parte já das doenças, assim. Ok. O hipocampo, lá no sistema límbico do nosso cérebro, o hipocampo, ele é muito responsável pela parte da linguagem, da memória, do aprendizado, das emoções. Só que o hipocampo, ele só amadurece de verdade entre 18 e 24 anos da pessoa. Então, assim, a gente tem um cérebro em formação ainda. A gente Ah, tem um cérebro que está amadurecendo. Então, a uhum. depender de como você traz a informação, ou você traz a situação, ou você. A depender de como você joga ou a sua raiva, ou a sua frustração, ou o seu lamento em cima daquela criança, ela vai receber isso de uma forma que pode causar informações mal adaptativas nela, né? Hum. E com consequências em traumas, Ah, isso que eu né? ia perguntar, se isso é o trauma, né? As informações mal adaptativas podem gerar traumas. Na realidade, duas pessoas podem passar por situações mal adaptativas, mas, Ah, não, desculpa. Duas pessoas podem passar por situações difíceis. Uma pode ler como mal adaptativa e a outra não. Entende? entendi. Eu Aham. tenho um caso, sim, olha que doido, assim, né? Uma coisa. Assim, eu sou muito apaixonada. Então, é o caso de reprocessamento de MDR mais precoce que eu já fiz. Ela no berço, porque ela consegue ver o mobile dela. Então, ela lembra que ela está no berço, tem as flechas de memória. Chorando e se sentindo abandonada, se sentindo sozinha, achando que a sensação corporal dela é que a mãe dela estava fazendo aquilo de propósito. Uhum. Então, e aí ela fala que ela lembra dela chorando e a mãe dela chegando na porta. Eu vou falar isso mais para frente, eu vou só adiantar um pouquinho, que com o MDR a gente faz essas informações mal adaptativas se tornarem adaptativas. Tá. Uhum. Para mim tá cortando aqui. Não sei se para vocês tá cortando Tá também. cortando. É. Tá cortando?
Às vezes, mas é só uma travadinha, depois É, volta. uhum. É. Então, assim, e aí quando a gente finaliza o MDR, ela fala assim, não, minha mãe não estava me abandonando. Oh, Eu que estava chorando e me senti sozinha. Mas olha só, um bom exemplo de memória mal adaptativa. Ela se sentiu daquela forma e entendeu como abandono. Né? uhum, Então, assim, o que eu quero falar é que não dá muito para a gente saber a hora que a gente vai traumatizar. Mas a gente entendi. tem que estar com um olhar para não traumatizar. A gente Sim. tem que estar com a atenção para não traumatizar. Uhum, Né? sim. Porque, assim, ó, a mãe dessa minha paciente, ela não fez por Uhum, querer, né? sim, sem a intenção. Uhum. Exatamente. Então, mas ela se sentiu dessa forma. Então, às vezes, a gente, pai, se cobra, já estou entrando em outro lugar agora. Um pensamento que leva a outro. Vai que a gente vai desembolando. A gente se cobra muito, né? É, Uhum, por não errar. Mas uhum. às vezes a gente erra sem saber que está errando também, como esse caso. Né? Então, Sim. assim, é meio doido isso, mas a ideia do nosso coração, a intenção do nosso coração tem que ser boa, assim, né? Tem que Aham. ser fazer o melhor que a gente pode para o outro, assim, né? E aí, enfim, deixa eu ver mais o que eu falo sobre isso. As crianças, elas podem sofrer fortes experiências assim de terror. Vamos supor, é, um trauma, um abuso, uma violência verbal, um espancamento. Essas marcas deixam no circuito cerebral dessa criança traços de conduta no futuro. Uhum. Shapiro, que é a criadora do MDR, ela fala assim: traumas atuais são experiências passadas implícitas codificadas no cérebro, sabe? Uhum. Então, assim, é, como que eu explico isso? Ai, nossa, toda vez que eu. Ai, não sei se eu vou conseguir Tá montar um tendo uma. exemplo rápido. Vou chutar um exemplo. Ah, eu tô no elevador e me dá um desconforto. Eu não gosto do elevador, eu não gosto, eu não sei o que que é. Traumas de elevador, traumas de avião tem muito a ver com a Ah, barriga, com a gestação. Então, assim, olha. traumas atuais são experiências Aham. passadas implícitas codificadas no cérebro, entende? Uhum. Então, Olha, e aí desde a barriga, né? Desde a muitas vezes gestação. intrauterino. E no MDR termina que tem protocolo intrauterino. Eu tenho Entendi. uma paciente que ela tem uma sensação de abandono muito grande, assim, e ela tem uma compulsão alimentar muito do doce também, muito forte. E aí a gente foi fazer um protocolo intrauterino com ela e ela fala assim, vai passando por todos os meses, né? Ela fala assim, nossa, no primeiro mês, ah, nossa, eu tô aqui quentinha, sendo amada, sendo querida, tá ótimo. Ó, no segundo mês eu não consigo mais me ver como feto. Ah, Terceiro mês, não consigo mais me ver como feto. E a mãe dela teve sangramento a gestação toda. Ou seja, ela teve quase morte a gestação toda. aham, aham. Então, assim, olha como que isso, às vezes a gente tem uma carga emocional na vida, que às vezes a gente traz Uhum, desde lá do ventre da nossa mãe, assim. Enfim, são muitas coisas, né? Então o MDR faz essas sim. memórias desadaptativas tornarem-se adaptativas, né? Ou seja, essas crenças negativas que, eu não consigo andar de avião, eu não consigo andar de elevador, eu não consigo dirigir um carro, eu não consigo isso, ela faz as crenças desadaptativas se tornarem adaptativas. Ou seja, essa paciente lá do berço, ela, por exemplo, ela
no final ela falou, não, olha como que ela ressignifica. Não, a minha mãe, ela não me abandonou, eu que me senti abandonada. Então, assim, virou uma crença positiva, ou seja, eu Sim. não sou abandonada, é uma crença positiva, entende? Aham. Bacana. E aí, então, falando... Quer falar, Ana? Não, tô te ouvindo. E aí, então, pensando nisso, agora que a gente já entendeu um pouquinho dessa estrutura do início do trauma, talvez, não sei se é assim que eu posso falar, aí tem alguns transtornos de fato, né, que são mais comuns, mas esses transtornos, eles assim, não dá para falar que são esses que podem, não é o que a gente quer, mas que podem acontecer na casa, assim, são inúmeros. A gente só vai falar, Sim. talvez, os mais Os mais comuns. comuns. Uhum. Isso, assim, né? E o transtorno que geralmente é gerado, olha que doido isso também, geralmente é como aquela pessoa funciona, aquela criança funciona. Só que, se a gente pensar que a criança, ela é fruto do meio, então, muito provavelmente, a gente vai esbarrar no funcionamento dos pais. Sim. E o funcionamento dos pais, muitas vezes, eles não estão muito afim. Quando uma criança chega, por exemplo, no consultório, nem sempre o pai ou a mãe está afim de se colocar em terapia, até porque terapia é um processo de amadurecimento. Você não chega assim, vou fazer terapia. Não, para você chegar no consultório, você passa por todo um processo de amadurecimento, né? Então, atender criança é muito difícil, porque o psicólogo, eu, por exemplo, eu não trabalho sem os pais, e a Grazi está aí, é prova disso, assim, sabe? A Grazi tem tempo no consultório comigo quase como igual o Matheus, assim. E aí, assim, a gente faz muita troca, porque eu entendo que é assim, sabe? É assim que funciona. Então, assim, muitas vezes o transtorno está linkado com Comportamento. o comportamento dos pais, né? Bacana. Então, um transtorno de ansiedade, por exemplo, que, sei lá, a gente aparece nesse transtorno medo, preocupação, pavor, sei lá, um pavor desproporcional, né? Não uma coisa que aconteceu em um episódio, né? Assim, essas situações, elas enfraquecem as habilidades funcionais das crianças. Então, vamos supor, um transtorno de ansiedade vai tornar, talvez, essa criança congelada, vai tornar essa criança apática, vai tornar essa criança... Como que ela lida com o transtorno de ansiedade dela, né? A ansiedade, geralmente, ela gera problemas físicos. Então, assim, eu tenho uma garotinha maravilhosa no consultório que ela é linda, 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 sim. E aí ela fala, ela não ela dentro de casa ela faz TikTok, ela super interage, ela tem uma amiga Bem próxima. descontraída. Com aquela amiga próxima, ela super se faz aliança, mas se ela for para um aniversário que até essa amiga esteja, pronto, acabou. Ela congela. Ela já não consegue mais estabelecer uma troca ali. Nem com a amiga, nem com a mãe, nem com ninguém. Então, assim, isso é um transtorno de ansiedade se mostrando em forma de congelamento. Mas pode também ter um transtorno de ansiedade se apresentando em forma de taquicardia, de, sei lá, de medo, de pavor. Cada pessoa é uma pessoa, né? Não dá pra gente falar exatamente. É assim, como que... se quiserem mandar perguntas também nesse sentido, pode mandar, mas aqui tá congelado. O último que falou foi a Rê. Não sei se tá caladinha mesmo. Não.
A Leide falou, a Grace falou. É. Aqui, eu queria fazer uma pergunta. Uhum. Então, o transtorno de ansiedade é uma das, poderia falar assim, uma das doenças mentais mais comuns na infância? É uma das, né? Aham, Porque tem outras. É, tem o sim. transtorno de ansiedade, tem o transtorno obsessivo compulsivo, tem o transtorno de humor, tem vários transtornos, sabe? Assim, Sim. tem o transtorno de. Ai, tem que ir pensando. Tem o transtorno Sim. depressivo, tem vários transtornos. Uhum. Então, o transtorno de ansiedade é um dos que a gente vê muita criança com ansiedade generalizada. Tipo, não conseguindo apresentar um trabalho, não conseguindo Travou. falar Tá, em público, tá travado? tá um pouquinho só. Repete a última fala que você falou que eu não entendi. Então, a gente vê muita criança com transtorno de ansiedade não conseguindo apresentar um trabalho, não conseguindo falar em Uhum. público, dependendo da fantasia gerada ali, não conseguindo entrar na escola de jeito nenhum. Então, assim, Sim, então, isso é um transtorno de ansiedade, né? sim. É, tem outros transtornos relacionados ao estresse, por exemplo, o TEPT. O TEPT é transtorno de estresse pós-traumático, né? Uhum. Então, o TEA, que é o transtorno de estresse agudo, geralmente, houve um assalto, por exemplo. Houve um assalto, então houve um TEA ali, um transtorno de estresse Uhum. agudo. E depois do TEA, ele começa a reverberar num TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Então, e Traumático. aí, Aham. com o TEPT, geralmente os sonhos começam a ficar sobressaltados, é, pensamentos intrusivos, evitação. Um assalto. Me pegaram e colocaram no porta-mala e me lançaram lá na serra. Um assalto relâmpago, por exemplo. A probabilidade de houve um TEA, né, que é um transtorno de Uhum. estresse agudo, ponto, houve, Uhum. e a chance de desenvolver um O TEPT, nesse pós. caso, é Uhum. muito grande, porque a pessoa começa a viver é, a, a função mal adaptativa, que a gente estava falando agora há pouco, da Aham. função mal Aham. adaptativa, a função mal adaptativa do estresse, do trauma. Sim. E a criança, ela sempre, para ela poder mudar da mal adaptativa para bem ou boa adaptativa, ela sempre tem que passar por terapia, ou às vezes ela consegue sair desse trauma sem, É. sem a interferência. Então, o, o cérebro, ele tem neuroplasticidade, né? E ele tem a função de se reintegrar. Não sei se eu posso usar essa Uhum, palavra, mas acho que dá para entender. Ele tem a uhum. função de fazer MDR sozinho, Ah, sabe? Então, aquilo que ficou mal adaptativo para um, na mesma situação de um assalto relâmpago, para outro, pode se tornar, ele pode ressignificar aquilo e ir embora para frente, a entendi. depender da estrutura daquela pessoa, da estrutura Aham, emocional daquela pessoa. Tem gente que tem uma fragilidade, que você percebe que a estrutura emocional é uma casquinha. O vento uhum, passou e ela quebrou, sabe? Tem uhum, gente que a gente já percebe pela estrutura emocional que é um trator. Passou até gente, passou entulho ali, então, vamos embora, eu nem percebi. uhum. Então, assim, agora eu estou falando de estrutura, de pessoa com Aham, estrutura, e não de pessoas que escondem uma estrutura, né? Porque tem isso também. Alguns escondem, colocam uma capa
para poder não mostrar, não aparecer essa fragilidade, né? Assim, então agora eu tô Mas em falando algum momento isso aí grita, né? pode ser que sim, geralmente quando sai do controle, né? Quando sai do controle, saiu do controle e aí não sabe lidar com aquilo, é inesperado, então, né? Então desequilibra. Entendi. Então, assim, nossa, Ana, eu tô indo. Daqui a pouco eu tenho que voltar, É, não, né? tá. Então, assim, vai. Vai que daqui a pouquinho eu te paro para fazer a segunda pergunta, porque eu tenho muita pergunta. É, isso. E eu tenho muito para Já falar. tem meia hora, o Murilo falou, tá? Mentira! Ah lá, olha o cérebro lógico aí falando, o cérebro matemático. Ninguém tá falando de hora, ninguém tá falando de Ninguém, número aqui. ninguém tá contando nada, né? Bom, a gente tá conversando, A gente deixa tá a gente. conversando, bate-papo. Então, assim, a depender da estrutura emocional, essa pessoa, ela vai gerar um trauma ou ela não vai gerar um trauma, sabe? Então, assim, Entendi. o que acontece para um pode não acontecer para o outro, né? Então, isso Uhum, é importante a gente falar também, né? uhum. Tem o transtorno de humor, que eu acho que está no transtorno de humor, assim, tem a depressão e tem a bipolaridade. A bipolaridade, ela não ocasiona muito em criança, mas eu quis colocar ela como uma possibilidade Uhum. porque esses antes da bipolaridade vem a ciclotimia Nunca ouvi e falar. é, é então Etnia. ciclotimia. A É que eu ciclotimia vou anotando para não esquecer. a- na bipolaridade. Então tá, isso é um parêntese. A criança, ela geralmente não é acometida por bipolaridade, mas eu vou chegar lá o porquê que eu quero explicar a importância de estar colocando isso agora. Antes da Hum. bipolaridade, tem o ciclotímico. Eu só não sei se te falar agora se são duas patologias ou se eu acredito que seja uma intensificando. Quando a ciclotimia intensifica, vira uma bipolaridade. Por Entendi. quê? Na bipolaridade tem a mania, estado Uhum. de êxtase, de tudo, que ela pode comprar tudo, ela pode fazer tudo, ela é quase o Deus, e quem falar na rua que ela não é o Deus, ali naquele momento, vai levar paulada. E o depressivo, na fase de depressão, ela tá abatida. O ciclotímico, ele é hipomaníaco, então ele não tá lá na mania total e absoluta, ele tá então uma Uhum. casa antes da mania, e ele não é depressivão, assim, ele é depressivinho, ele é menos do que a depressão, ele passa mais rápido pelo ciclo, ele fica menos depressivo, mas ele cicla da mesma maneira. Uhum. Entendi. Então, por que que eu estou trazendo isso como uma das causas para as crianças? Porque os pais podem começar a observar esse humor desregulado nas crianças também, sabe? Porque se a gente está falando que o adoecimento ele se instala, mas para ele se instalar, ele já vem dando indícios há muito tempo. É importante que os pais levem em consideração também esse filho, hora ou outra, muito, muito lá na mania, ou esse filho muito lá na depressão. Essa Uhum. desregulação. Então, eu acho que Uhum. isso é importante. Então, por isso eu trouxe a bipolaridade. E tem, né, a questão da depressão, que são, sei lá, que não sei, os vários aspectos dessa depressão. Fadiga, perda de energia, diminuição de pensar, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, sentimento de inutilidade, culpa excessiva, culpa inapropriada, insônia, são todos elementos de depressão, né? Uhum. Então, eu acho que os pais precisam estar aí nesse momento de distanciamento social,
atentos às, aos indícios, aos possíveis sintomas. E às vezes não. Pode falar. Essa seria a minha segunda pergunta para você. Quais comportamentos que a gente pode observar, ficar atento, ficar com a pulguinha ali atrás da orelha, né? Procurar ajuda quando, né, perceber, não, isso não está muito bem. Então eu vou lá, mas antes, deixa eu vincar só um pouquinho. Tá. Quais os comportamentos, entendeu? Entendi. Deixa eu só falar de um, que é o transtorno obsessivo compulsivo, para finalizar. Por que eu acho também que é muito importante? Porque em época de pandemia, que os nossos filhos estão vendo toda hora a gente falar, não encoste nada, não encoste nada, não encoste nada, não encoste nada. Lava a mão com álcool, limpa a mão com álcool. Assim, então, é muito fácil produzir essa patologia, né? Isso. Até na gente. Até na gente. Isso. Eu imagino que quem tenha traços obsessivos esteja passando um dobrado nesse momento. Porque a saúde mental também, Ana, precisa de um estopim, né? E de alguma forma tirar as pessoas de sociedade, colocá-las em reclusão, fazer a vida delas mudar do avesso. Haja saúde mental, minha amiga. Haja saúde mental. E ainda com um traço, não vamos falar de transtorno ainda, porque o traço é antes, né? Você fala, nossa, essa pessoa parece que tem toque. Isso é o traço, né? Ela tem elementos do DSM, digamos, mas ela não fecha todos os requisitos. Então, assim, para evoluir para um transtorno obsessivo compulsivo, nada custa. E os nossos filhos que não entendem, não têm dimensão real do que é o coronavírus. Aqui para o Benício eu falo, olha, a gente não pode sair porque o corona está lá fora. Ele entende que é uma coisinha verde, lá nem sei se é verde, né, gente? Mas na cabeça da gente, na minha cabeça é verde. É igual aquele que aparece mesmo, né? Cheio de... Não, é aquele. E quando eu lavo a minha mão, eu acho que eu tô matando toda a capa dele, assim, daquele bichinho verde. Então, assim, a gente tenta fazer da forma mais lúdica, mas ainda assim é muito para a cabecinha deles. Né? Qual o impacto do transtorno obsessivo compulsivo depois, né? Porque, assim, o que é o obsessivo? Tipo, eu tenho que lavar a mão, esse pensamento entra, né? Eu tenho que lavar a mão, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que lavar a mão. E essa ideia invasiva que ele tem que lavar a mão. Mas por que ele tem que lavar a mão? Porque senão a avó dele vai morrer, sei lá. Minha avó vai morrer. Então ele lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão. O obsessivo. E o momento está justificando isso. O momento está justificando isso. Exatamente, né? Então a ideia fica... A obsessão fica que ele tem que lavar a mão e aí começa a compulsão. Aí ele vai para a torneira e lava, porque senão a avó dele vai morrer, senão o corona vai pegar. Eu tenho que lavar, senão eu vou pegar o corona, eu não posso. Não, mas aqui ainda tem corona, aqui ainda tem. Não, aqui nesse cantinho, nossa, eu não lavei lá entre o dedo tal e o dedo tal. Né, assim, parece que a gente está falando de coisas que não acontecem, mas acontecem. Sim, não. Né, assim, e é o tempo inteiro, assim, a pessoa adoecendo, né? Então, assim, eu acho que esse, para o momento, é o que a gente tem que mais tomar cuidado, para não colocar uma carga exagerada, principalmente nos obsessivos, tá? Por quê? Tem alguns traços de personalidade que eles não são obsessivos. Então, não, vou lavar a mão aqui, tá tudo bem. Mas é assim, é uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Então, os obsessivos têm mais chance nesse momento, que já tem alguns traços, tem alguns indícios, tem que tomar cuidado para não desenvolver um toque, por exemplo. Porque
Então, acho que as mamães que estão assistindo agora têm que observar isso nas suas crianças. Como que é o comportamento do meu filho? Ele é mais obsessivo? Ele é mais de seguir regras? Quando falam para ele, é no literal da palavra? Ele entende aquilo ali como exato? Ele flexibiliza? Ele tem um jeito mais brasileirado de resolver as coisas ou não? É exato? Ele é ali, padrão? Então, assim, esse tipo de pessoa mais obsessiva, eles devem estar sofrendo muito mais com o corona do que uma pessoa que não é obsessiva. Entende? E é Então, você legal estava falar sobre isso para ficar atento mesmo, né? Porque às vezes a gente está com esse comportamento e ao ouvir agora a gente começa a se perceber, pode ser, né? Isso, exatamente. Aí você tinha perguntado a pergunta 2, quais os comportamentos, né, podem nos indicar Para a gente ficar atento, tipo, né? Perceber, para poder ver que de repente alguma coisa não está muito bem, se precisar pedir ajuda. Então, assim, como é que eu inicio isso? Assim, eu acho que nada que pode estar acontecendo na quarentena das pessoas são coisas que já não estavam guardadas. Travando, claro. Tá travando? Agora parou. Parou? Tá. Tudo que está acontecendo na quarentena de cada pessoa já era o que ela tem guardado, Ana, assim, sabe? Então vamos entender dessa forma, né? Ela não tem como plantar feijão e colher abacate. Então, algumas pessoas, elas já estavam plantando, semeando ou não cuidando das suas plantinhas internas. Então, assim, vamos pensar que as crianças, agora, a depender de como elas estão, elas possivelmente já tinham coisinhas, que eu não posso falar o que é, porque eu não estou na casa, né, das pessoas. Claro, só um minutinho, porque a Paty falou aqui que você saiu, mas tá aparecendo para mim. A Clara. Eu vou me conectar, desconectar e me conectar. Não, tá normal. O Alisson falou que tá normal. Vai, continua. Tá normal? Então tá. Mas aqui não aparece ninguém falando para mim, tá travado desde a rede. Tinha saído para ela. Não aparece aqui para mim, não. Então, assim, essas crianças, elas estão apresentando algo que talvez já tivesse ali uma fragilidade, já tivesse uma sensibilidade, já tivesse algo que inclina para o comportamento que ela está apresentando. Que com a quarentena, com o distanciamento social, está aflorando. Então, vamos para o adulto, que talvez quando a gente se coloca, é mais fácil de entender. Se eu sei lidar com as minhas emoções, se eu fico bem em casa, se eu olho para dentro de mim e dou conta de quem eu sou, muito provável, se eu tenho que parar e ficar dentro da minha casa, onde ali eu sou eu de verdade, eu vou lidar melhor com a quarentena do que pessoas que estão no ativismo. Então, o que eu quero falar sobre isso para as crianças? Eu quero que vocês peguem os indícios que talvez as suas crianças estejam apresentando para entender e observar que ali precisa ser trabalhado algo para a vida delas. E não quarentena, né? Quarentena é só a ponta do iceberg, né? Então, sim, mas de modo geral, assim, se a gente tem que falar de uma depressão, ou se a gente vai falar de uma quarentena, de um momento de angústia, de isolamento, distanciamento social, assim, acho que a gente tem que observar a falta de regulação do afeto, os impulsos, acho que a gente tem que observar a dificuldade de modular a raiva, a autodestrutividade
dessa criança, acho que é um dos parâmetros, o quanto que ela está mais agressiva no período de quarentena, o quanto que ela está mais deprimida no período de quarentena, sei lá. Agora, em casos mais graves, assim, alteração da consciência, atenção podendo levar a episódios dissociativos. Eu sempre sou... eu aprendi, ou de senso comum, não sei, que a dissociação ela era negativa, até que na fase 4 do David Grant, que é o criador do Brainstorm ano passado, ele falou assim, olha, às vezes a pessoa dissocia para dar conta daquele momento. Então, a dissociação, às vezes, ela não é ruim, porque é como a pessoa consegue enfrentar a quarentena. Mas isso não deixa de ser um indício que existe alguma fragilidade, uma situação ali que precisa ser olhada, que precisa ser investigada. Né? Sei lá, alteração na autopercepção, sentimento crônico, não uma culpa normal, fez alguma coisa errada, tô culpado, mãe, desculpa, mãe, pelo amor de Deus, não. Um sentimento crônico de culpa, de responsabilização, de vergonha, algo que seja mais instalado, não dentro da curva, assim, sabe? Não na normalidade, na linha da normalidade, uma coisa mais dolorida, uma coisa mais autopunitiva, eu acho que também precisa ser investigado, porque aí se fala de uma fragilização também, ou a capacidade de confiar, de se sentir íntimo, uma apatia, uma vergonha, uma não conseguindo socializar, extremada. Eu acho que é algo que precisa também ser investigado. Um choro mais sentido, uma sensibilidade excessiva, eu acho que precisa ser observado. Então, assim, é difícil a gente falar desse lugar que eu falo para alguém no consultório, né? Eu falo para uma pessoa que está trazendo uma situação específica. Aqui não. Aqui eu estou falando... Não, muito abrangente. muito aberto, né? Então, termina que eu estou falando de modo geral, assim. Então, aonde vi um peixe, é aí que tem, né? Tem uma pescaria sendo feita. Não, mas acho que deu para a gente ter uma ideia e ficar observando mesmo essas questões. Aí a terceira coisa que eu queria te perguntar é o que a gente pode fazer, como que a gente pode contribuir para as crianças não desenvolverem doenças emocionais nesse tempo de quarentena, né? Então, aí termina que eu já até te respondi isso, né? Que a quarentena é só a ponta do iceberg, né? Então, assim, é até difícil responder sobre o aspecto de que em 20 dias ele adoeceu, sabe? Em 30 dias adoeceu. É difícil para mim pensar dessa forma, né? Mas eu acho que a gente pode cuidar da saúde mental, vou falar assim, né? Não vou falar de adoecimento, porque eu entendo que adoecimento já está doente, já tem traços de um adoecimento, tá? Então, com a quarentena, transbordou. Eu vou falar de uma situação que a gente está cuidando para, nesse momento, não entornar o caldo, digamos assim, né? Então, eu acho que escutar... Benício, eu percebi, você me falou semana passada do Bernardo e do Guigui, que eles estavam mais sensíveis. Essa semana eu percebi no Benício. Então, o que a gente fez? A minha mãe, eu falei, mãe, vai no monte com ele, porque, né, a minha mãe, enfim, né? Aí minha mãe foi lá pro monte, levaram uma canga. Aí pensei, poxa, lá no monte é um lugar de ar livre. Aí ele foi, ele deu uma respiradinha. Então eu entendo assim que a gente precisa ser flexível. A gente não vai levar as crianças para brincar nos brinquedos da pracinha, mas a gente vai pensar em coisas, vai dar uma volta com eles no carro de janela aberta para eles sentirem o ar, né? Vai no monte para sentir o ar livre. Eu acho que isso é uma coisa assim que quando eles estiverem se sentindo abafados, uma outra
questão é escutar. Às vezes na nossa rotina diária, e eu posso falar isso por mim, assim, que a minha vida ela até dificultou com a quarentena, eu acho que de muita gente também, né? O Benício, eu preciso fazer um exercício para dar atenção a ele, sabe? Porque é muita coisa para dar conta, é muita coisa para pensar. Então, assim, eu acho que a gente precisa tirar um tempo para poder escutar, saber como está, falar de dentro, das coisas de dentro. Porque alguns pais têm dificuldade de olhar para dentro e automaticamente têm dificuldade para perguntar sobre as coisas de dentro do seu filho. Então, assim, me fala, como que você está se sentindo hoje? O que tem aí no seu coração? Se a gente fosse dar uma carinha, que carinha que a gente ia dar para esse coração hoje? Então, assim, eu acho que entendendo as emoções deles vão fazer com que eles entendam as suas próprias emoções e automaticamente se eles entenderem que eles estão ansiosos, você pode dar algum recurso para eles regularem essa ansiedade. Eu queria falar uma vivência que a gente teve aqui essa semana com o Guilherme, né? Que acaba que eu estou perguntando muito isso a eles, mas acho que é porque é o que eu trabalho, acho que eu estou sentindo falta dos meus alunos, então estou em cima deles. Aí sempre pergunto. Aí teve um dia que o Guilherme falou assim, mãe, eu estou com um sentimento, mas esse sentimento, eu sei que ele não é verdadeiro. Aí qual o sentimento, Gui? Eu estou com sentimento de fome. Ai, meu Deus do céu. Aí eu disse, aí ele pegou e falou assim, mas tá doendo a minha barriga essa fome. Isso já era na hora de dormir. Não, era na hora de dormir. Aí eu falei, Gui, mas não faz sentido, você tá com fome, você jantou 2 vezes. Aí eu com ele, você consegue perceber que isso não pode ser possível ser fome? Aí eu falei, pode ser uma ansiedade, pode ser que você não está com vontade de dormir agora, pode ser várias outras coisas. Mas você sabe, eu levei ele a entender que não tinha como ser fome, podia ser qualquer coisa, menos fome. Aí tá, a somatização. Vai, desculpa, amiga, fala. Aí eu peguei e falei assim, então você entende que não é fome, vai lá, bebe água, vão orar, vão deitar para você se acalmar e vão ver se você consegue dormir. Aí foi, depois de uns 2 dias, aí ele veio de novo, né? Mãe, tô com aquele sentimento de novo, mas eu sei que não pode ser fome. E ele já descobriu qual é a emoção que ele tá tendo? Eu acho que é uma ansiedade. Porque assim, eu entendo, ou porque ele não quer dormir naquela hora, né? Tá agitado ainda e a gente está pedindo para dormir. Mas eu achei interessante ele fazer essa análise nele, né? Tipo assim, não tem mesmo como ser fome, isso não é fome. Olha que interessante. No MDR, quando a gente monta o protocolo, a gente também acha aonde o problema está falando no corpo. Entende isso? Então é a sensação corporal dele. E às vezes a gente consegue reprocessar só pela sensação corporal. Aí o cérebro linka a sensação corporal e linka a neurorrede do problema. Porque eu estou estimulando. Então, isso é uma estimulação sensorial. Olha que interessante. Aí eu tenho aqui muito legal, assim, tem uma relação de tá sentindo o quê? Cabeça bagunçada, dor na barriga, cabeça que roda, pressão no pescoço, aperto no estômago, e são as sensações corporais que as pessoas sentem, entendeu? Então o Gui não consegue falar ainda a origem que desencadeia essa sensação corporal, mas ele já consegue localizar no corpo dele. Ai, bacana. Muito legal. Então, assim, eu acho que a ideia é essa, a gente olhar para dentro dos nossos filhos, porque a gente olhando para dentro, eles vão se sentir importantes. E a base de tudo é o amor fundamental. Se ele
acha que a mãe dele, que o pai dele tem interesse sobre ele, tem interesse sobre um sentimento de fome, ele é importante, ele é amado, ele é querido. Então, isso vai suprindo o medo. Todo mundo é amado. A criança tem medo de não ser amada. Então, assim, isso vai suprindo, alimentando a carga do não amor. Não, ela me ama, minha mãe me ama, meu pai me ama, e meu pai se importa comigo. Meu pai briga, mas meu pai me ama. Meu pai faz coisas comigo, conversa comigo, quer saber da minha vida, de maneira que eu me sinta importante. Então, eu acho que é isso. Na hora que a sua criança demandar algo, se ela for validada, eu acho que o não trauma, eu acho que é o que precisa ali. Quer ver uma coisa? Estou falando, lembrei. Hoje eu fui ao consultório porque alguns casos mais graves não estou segurando pelo online. E aí, no meio da sessão, o meu paciente falou do medo dele de aranha, mas não é um medo, é uma fobia, então é uma coisa muito, muito, muito instalada. E aí eu fui fazendo MDR com ele e ele linkou lá no pai dele. E aí ele falou assim, meu pai nunca me validava com meu medo de aranha. Ele sempre falava comigo assim, isso é coisa de franguinho, isso é coisa de gente frágil, para com isso, tal. E ele falava, ele passou a vida inteira, porque ele tem trauma desde que ele se entende por gente, de aranha, e ele falando isso. E aí ele, olha que forte que ele falou. E aí foi aí que eu acho que começou a romper as coisas entre eu e o meu pai. Ai, meu Deus. Né? Uhum. Então, assim, e eu acho mesmo, sabe? Porque se aquilo ali era tão sério para ele e o pai não conseguia alcançar, não conseguia validar aquele medo, pavor, desconforto, então meu pai não está em sintonia comigo. Então, aí começou a quebrar e hoje eles têm um relacionamento quebrado mesmo, assim, sabe? Assim, de muita luta para tentar se ajustar. Então, Sim. eu acho que uma das coisas é a validação, assim, validar, sabe? E mostrar amor. Que é isso. Ai, bacana. Adorei. Nossa. Quem mais tem pergunta, gente? Só eu que pergunto aqui. Nosso tempo está quase, quase acabando. Tem 3 minutos. Então, perguntinhas, quem vai? Na Ai, eu nossa adorei. Já grande deu Na nossa assim, grande né? população de 8, mas 8 fiéis. São fiéis, porque 11, para ficaram mim tem 11. 11? Não, para mim só É. parece 8. No começo ao fim, eu falei, nossa, tem 8 e esses 8 são fiéis. Nossa, não sairá. É porque tá Para mim travado tem. aqui. Não. Mas foi muito bacana. Tá bom. Eu amei, amei Passei pela prova mesmo. dando glória a Deus, Glória mas a tá bom. Deus. E se não te segura, você vai embora. Vamos para mais Ai, 3 horas de live. Ai, de live, amiga. Aqui não Estão aparece pedindo para pergunta. falar sobre culpa, Clara. O que sobre culpa, né? Assim, é amplo demais, né? Mas assim, o que sobre culpa? Ai, foi quem que pediu aqui? Foi a Leide Barbalho. Assim, vou trazer dentro do aspecto criança, então. Leide, eu não sei se eu vou conseguir responder sua pergunta, porque, né, tem muitos aspectos, mas eu percebo uma criança que ela sente muita culpa. Eu estou em medo de falar alguma coisa e ser injusta ou falar e isso não acontecer. Então, com todo o cuidado que eu vou falar, tá? E eu vou falar pensando até em uma paciente que eu tenho. A mãe dela é narcisista. O que são mães narcisistas? São mães
autodestrutivas, elas não conseguem ter a glória, aliás, a glória só para elas. Então, elas são um pouco perversas, assim, sabe? E então, eu tô falando de modo geral, tá? Então, com muito cuidado isso. Então, Amiga, 15 segundos. não Qualquer dá. coisa depois a gente... Nem vou conseguir. Eu vou me agitar, eu vou ficar nervosa e não vou conseguir mais falar nada. Então, tá bom. Aí, às vezes, você consegue responder ela